Glória a Deus. Eu quero pedir a atenção dos adolescentes. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a geração atual, a geração em que nós vivemos hoje, é uma geração e dentro de todas as faixas etárias de idade, aqui eu não estou falando de crianças ou de adultos, de jovens ou de adolescentes, mas é uma geração que busca constantemente pela felicidade. É uma geração que busca constantemente tentando encontrar o caminho da felicidade. As pesquisas, elas apontam vários tipos de fonte onde as pessoas, desde crianças, jovens, adolescentes, adultos, até os mais velhos, as variadas fontes onde as pessoas hoje, elas buscam essa felicidade. E o grande questionamento dentro de tudo isso é: mas o que é felicidade? Na verdade, o que nós estamos buscando? E eu estava meditando nesse salmo, nessa manhã, e o versículo que foi nos proposto nessa noite foi o versículo de número 11, mas eu achei muito interessante o versículo de número 1 e o versículo de número 2, porque esse salmo é um salmo que exalta a palavra de Deus. Mas você já parou para pensar que esse salmo, ele começa falando sobre felicidade? O salmista, ele começa escrevendo essa oração, essa poesia da seguinte forma: bem-aventurados. Existem traduções que vão dizer felizes, alegres, são aqueles que são irrepreensíveis no seu caminho e que andam na lei do Senhor. Esse salmo, ele traz variações diferentes para tratar da palavra de Deus. Em todos os versículos ele vai falar da palavra, só que ele traz variações diferentes. Em alguns versículos ele vai falar lei, em outros versículos ele vai falar testemunho, em outros versículos ele vai falar juízo e assim por diante. Mas eu acho interessante que ele traz essa ideia de felicidade, de alguém que é feliz, de alguém que tem essa alegria no coração. E ele diz que alguém que tem alegria no coração é exatamente essa pessoa que anda nos caminhos do Senhor. Aí o versículo de número 2, ele diz: bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos. Irmãos, o salmista, ele traz uma resposta tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa para essa geração que corre de um lado para o outro buscando a felicidade. E Deus me trouxe aqui nessa noite para trazer uma resposta interna para pessoas que estão buscando respostas externas lá fora para viver uma felicidade. E o que Deus está dizendo para essa geração nessa noite é: a felicidade que você precisa não está lá fora. A felicidade que você precisa não está lá no mundo. A felicidade que você precisa está na obediência da minha palavra. O salmista, ele traz esse segredo poderoso para nós, irmãos, porque nós buscamos a felicidade em fontes variadas. Alguns buscam a felicidade no dinheiro, outros buscam a felicidade nos relacionamentos. E isso aqui é interessante porque quando a nossa felicidade, ela depende de algo que é corruptível, quando a nossa felicidade depende de algo que é passageiro, quando a nossa felicidade, ela depende de algo que é falho, possivelmente nós vamos ser frustrados na nossa caminhada. As nossas expectativas vão ser quebradas. É por isso que eu quero quebrar uma tese nessa noite antes de começar a pregar. E eu quero te dizer que a nossa felicidade,
ela não pode estar condicionado ao dinheiro que eu tenho na minha conta bancária. A minha felicidade não pode estar condicionada ao casamento que eu tenho. A minha felicidade, pais, não pode estar condicionada aos filhos que eu tenho. A minha felicidade, ela tem que estar condicionada em Deus, em um relacionamento profundo com Deus. Porque se a minha felicidade está condicionada a um casamento, as minhas expectativas, hora ou outra, vão ser quebradas. Porque eu preciso entender que a pessoa que eu casei, apesar de ser uma mulher de Deus, ou a pessoa que você casou, mulher, apesar de ser um homem de Deus, você tem que se lembrar daquilo que Paulo falou aos Romanos: é um pecador miserável, falho, que hora ou outra vai te decepcionar. Você precisa entender que se a tua felicidade está condicionada ao dinheiro, quando ele acabar, os motivos da tua existência já não vão mais existir. Se a tua felicidade estiver condicionada aos teus filhos, quando os teus filhos vierem a te desobedecer, a frustrar as tuas expectativas, porque os nossos filhos são pecadores, quando eles vierem a nos desobedecer e frustrar as nossas expectativas, a minha felicidade, ela vai por água abaixo. Adriano, e aonde tem que estar as minhas expectativas? Em Deus. Porque quando tudo sair do controle, eu vou continuar feliz. Quando tudo fugir do meu controle, eu vou continuar alegre. Prova isso na Bíblia, Adriano, provo. Já teve um profeta que ele escreveu dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja ovelha no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Por que, Abacuque? Porque a minha alegria, a fonte da minha alegria não é a videira, não é a oliveira, não são as ovelhas. A fonte da minha alegria é o Deus Todo-Poderoso. Quando tudo sai do controle aqui na terra, irmãos, Ele continua sentado no trono, governando a minha e a tua vida. É por isso que eu me alegro de estar aqui nessa noite, porque eu sei que o Todo-Poderoso, Ele está aqui, garantindo a alegria deste culto. E o salmista, ele traz essa ideia de que a nossa alegria, bem-aventurado ou feliz é aquele que anda nos caminhos do Senhor. A alegria, ela, que o salmista apresenta, é condicionada à obediência a Deus. E eu quero avançar um pouco para que você entenda aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu preciso que você entenda que o Salmo de número 119, ele possivelmente, porque nós não temos certeza de quem escreveu, mas possivelmente ele foi escrito no período pós-cativeiro babilônico. E provavelmente quem escreveu esse salmo foi Esdras. Israel estava vivendo um tempo de reconstrução. E a ideia da reconstrução de Israel, quando nós enxergamos dessa forma, nós precisamos voltar nos livros de Esdras e Neemias, que antigamente era o único livro e depois eles foram separados, mas nós precisamos voltar lá para entender. O povo está vivendo um período pós-exílio, de restauração, de reconstrução. E a reconstrução gerada por aquilo que Deus mandou fazer é uma reconstrução completa. Porque o Deus de Israel, ele não estava preocupado em apenas reconstruir as muralhas. O Deus de Israel, ele não estava preocupado em apenas reconstruir a cidade, as casas, o templo. O Deus de Israel, na verdade, o que ele queria, o maior propósito dentro de tudo aquilo, era reconstruir o coração do povo. Era reconstruir o coração que estava quebrado.
e que estava distante de Deus ainda. Eles haviam provado as consequências de abandonar a palavra de Deus. Nós precisamos entender que este salmo possivelmente é escrito a um povo que acabou de viver as piores consequências de alguém que abandonou a palavra de Deus, de alguém que se entregou à idolatria. E aí eles viveram ruína, viveram cativeiro, 70 anos. Por isso esse salmo se tornou um hino de restauração. É como se o salmista falasse: Senhor, nós queremos voltar à tua palavra. O povo acabou de viver uma correção de Deus. O povo acabou de viver o juízo de Deus. E esse salmo é como se o salmista estivesse mostrando para o povo que não vale a pena viver distante da palavra de Deus. Que não vale a pena, adolescente, trilhar por outros caminhos que não sejam o caminho da palavra. E aí o versículo de número 9 do salmo que nós lemos. O salmista, ele faz uma pergunta, não só para aquela geração, mas uma pergunta que atravessa gerações e chega hoje aqui na quadra 27 do Paranoá. E a pergunta é: de que maneira purificará o jovem o seu caminho? E eu vou um pouco mais além: de que maneira purificará a igreja o seu caminho? Essa é a pergunta da nossa geração. Uma geração suja pelo pecado, confusa pela relativização da verdade e ferida pelas ideologias. Mas o salmista, o mesmo que faz essa pergunta no ambiente de oração e de adoração a Deus, falando como que o jovem vai purificar o seu caminho, ele traz uma resposta simples e direta, e ele diz: observando conforme a tua palavra. A resposta para o caos moral e espiritual do nosso tempo não é uma nova ideia, é a eterna e atemporal verdade da palavra de Deus. Somente quem guarda a palavra de Deus no coração permanece fiel e de pé em tempos de decadência moral como esse tempo que nós estamos vivendo. Eu não sei se você entendeu o que eu falei, vou repetir para você entender. Somente quem permanece e guarda a palavra de Deus no coração permanece fiel e de pé em um tempo de decadência moral e espiritual como esse que nós estamos vivendo. Então, com base nisso, irmãos, com base em tudo isso que eu trouxe para os irmãos, eu quero meditar com vocês subordinado ao tema 3 verdades que mantêm um discípulo fiel na geração pós-moderna. 3 verdades que mantêm um discípulo fiel na geração pós-moderna. A primeira verdade que nós enxergamos nesse texto, a primeira verdade que salta aos nossos corações essa noite é: a palavra é o único padrão de verdade em meio ao relativismo. A palavra é o único padrão de verdade em meio ao relativismo. Por que você fala isso, Adriano? Porque nós estamos vivendo a geração chamada pós-modernidade, onde existe uma exaltação do eu. E quando existe uma exaltação do eu, do indivíduo em particular, existe uma ideia de que eu não posso machucar as pessoas que estão ao meu redor em detrimento da verdade.
Porque na verdade, para o tempo que nós estamos vivendo hoje, eu preciso que você me entenda, para que você tenha uma compreensão geral dessa mensagem, é que a verdade para o tempo que nós estamos vivendo hoje, chamado tempo pós-moderno, ela é relativa. Depende do ponto de vista que eu estou olhando. Depende de onde eu estou. Depende de quem está falando. Depende de onde está vindo. Porque o que pregam por aí o que é verdade para mim, pode não ser verdade para o outro. E aí dentro disso surge uma ideologia. Eu não posso pregar a palavra. Por quê? Porque talvez eu vou ferir os princípios de outra pessoa. Eu não posso falar a verdade. Por quê? Porque talvez se eu falar a verdade de Deus, pode frustrar os planos de outra pessoa. Afinal de contas, no tempo em que nós estamos vivendo, a verdade, ela não é verdade absoluta, ela é relativa. E aí, irmãos, nós estamos vivendo um perigo constante. O teu filho, a tua filha, está crescendo diante desse tempo. E aí, se nós não cuidarmos disso dentro do nosso lar, e transferirmos a responsabilidade do discipulado, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, das nossas crianças, somente para o pastor, somente para o líder, somente para aqueles que cuidam na igreja, eu vou estar correndo um perigo constante de ver os meus filhos crescendo e futuramente se afastando da palavra de Deus. Porque a verdade, irmãos, é que o que é exposto durante 2 horas do culto não é suficiente para sustentar o teu filho durante a semana. O que é exposto durante 40 minutos de uma pregação não é o suficiente para sustentar o teu filho durante toda uma semana dentro das escolas, durante toda uma semana nas redes sociais, durante toda uma semana nos ciclos de amizade. Porque se nós não fizermos como esse salmista falou, guardar a palavra no coração, o que vai acontecer com a gente é o que aconteceu quando o semeador estava semeando. E o primeiro terreno que ele colocou a semente, o texto diz que as aves do céu vieram e arrancaram a semente. É o tipo de gente que ouve, mas não guarda no coração. É o tipo de gente que até dá um glória a Deus com a mensagem, mas não guarda no coração. É o tipo de gente que se alegra, mas não guarda no coração. E diante de um tempo onde a verdade está sendo relativizada, a verdade, irmãos, ela precisa estar dentro do nosso coração. Nós carregamos a verdade, nós temos a verdade com nós. Igreja do Senhor, não deixe o mundo ditar aquilo que você precisa viver. Igreja do Senhor, não deixe o mundo dizer aquilo que você precisa fazer com os teus filhos. Igreja do Senhor, não deixe o mundo ditar as regras de como você tem que viver na sua casa, de como você tem que se comportar na sociedade. Porque aquilo que nós precisamos para viver já foi escrito há muito tempo. E essa verdade, ela é absoluta. Passarão os céus, passarão a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece. Enquanto o mundo, por
busca felicidade em si mesmo, nós encontramos a alegria em obedecer a palavra de Deus. A Bíblia, ela não muda para se adequar à cultura, é a cultura que precisa se dobrar diante da palavra de Deus. Levanta assim a tua mão, irmãos, porque isso aqui é profético, diante de um tempo onde as pessoas não respeitam a palavra de Deus, onde as pessoas não obedecem a palavra de Deus, onde as pessoas já não levam mais a sério a palavra de Deus. Deus está convidando uma geração para se colocar de pé com a palavra da verdade no coração, para ser instrumento do céu, para transformar esse tempo. Adriano, de que forma nós abafamos a mensagem do mundo? É com a palavra de Deus. Não é a minha opinião que muda o mundo, não é a tua opinião que muda o mundo. O que muda o mundo, irmãos, é a palavra de Deus. Porque enquanto o mundo diz, siga o seu coração, a palavra de Deus diz, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Enquanto o mundo diz, você pode ser o que quiser, o menino pode ser menina, a menina pode ser menino. Nós pregamos Gênesis 1:27 e clamamos para essa geração dizendo que no princípio Deus criou macho e fêmea os criou. Não importa o que eles pensam, o que importa é a palavra de Deus, que é a verdade. Porque enquanto o mundo diz, menina, que o corpo é seu corpo, suas regras, nós abrimos a Bíblia em 1 Coríntios 6:19 e pregamos para esse mundo. Porque por acaso vós não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Eu não sei se você pegou e não sei se você está aqui, mas eu vim dizer para alguém nessa noite que o inferno não vai entrar com as falsas ideologias dentro das nossas igrejas, porque aqui ainda tem palavra. É a palavra que governa, é a palavra que dá direção, é a palavra que transforma, é a palavra que restaura, é a palavra que coloca de pé. Adacabaiaçé. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então a primeira verdade é essa, irmãos: a palavra é o único padrão de verdade em meio ao relativismo. A segunda verdade que nós enxergamos desse texto, para uma geração que quer ser instrumento nesse tempo de pós-modernidade, é que a palavra é o único caminho de pureza em meio à corrupção. A palavra é o único caminho de pureza em meio à corrupção. O salmista, quando ele fala de pureza, e quando essa pergunta surge, de que maneira poderá o jovem purificar o seu caminho? O salmista não está falando de uma purificação estética. O salmista, ele não está falando de uma purificação simplesmente aparente. O salmista, ele está falando de uma purificação que começa de dentro para fora. O salmista está falando de algo muito mais profundo. Ele não está falando de nós mudarmos a vestimenta. Ele não está falando de nós mudarmos o comportamento. Ele não está falando de nós mudarmos o modo de falar. Porque a verdade é que tudo isso é consequência de um coração transformado. O salmista, ele está falando diretamente ao coração. Porque ele sabe
que o coração transformado, ele aformoseia o rosto. O que o salmista fala com purificar é algo que acontece de dentro para fora. Não é o que nós fazemos hoje, que queremos transformar as pessoas de fora para dentro. Nós falamos, alguém chega, como é que eu faço para sentar no conjunto? Como é que eu faço para cantar no ministério de louvor? Como é que eu faço para ser um músico? Aí a gente diz, você precisa vestir bem. Para pregar, precisa estar de terno, precisa estar de gravata, tem que estar bem apresentado. Nós apresentamos uma transformação de fora para dentro. E é por isso que nós estamos vivendo uma época de escândalos dentro das nossas igrejas. Porque existem muitas pessoas que viveram uma transformação de fora, mas que não atingiu o interior. Até consegue pregar bonitinho, até consegue cantar bonitinho, até consegue se arrumar direitinho, até tem uma roupa boa para vir para o culto, mas o coração ainda não é transformado. E não é isso que o salmista está falando. O salmista está falando de uma transformação que é de dentro para fora. E aí, quando nós entendemos isso, e alguém vier com essa pergunta para nós, mas como que eu faço para sentar no conjunto? Precisa ter o coração transformado. E a roupa é consequência do coração transformado. E a fala, Adriana, é consequência do coração transformado. E a vestimenta é consequência do coração transformado. E os comportamentos é consequência de um coração transformado. Observa que a mudança é de dentro para fora. O salmista não fala, Senhor, eu não quero pecar. Ele fala assim, eu guardei primeiro a palavra no coração para não pecar. É de dentro para fora. Deus está falando com alguém nessa noite. Deus está falando com alguém nessa noite. E a palavra de Deus é a sua Bíblia, irmão. A palavra de Deus, ela não foi feita para estar debaixo do braço. A palavra de Deus não foi feita para estar na estante. A palavra de Deus não foi feita para ficar pegando poeira lá na sua casa. A palavra de Deus, ela tem que estar no coração para gerar transformação e pureza nesse tempo. Adriana, eu não sei o que eu faço com meu filho. Adriana, eu não sei o que eu faço com a minha filha. Adriana, eu falo para ele fazer isso, eu falo para ele fazer aquilo, eu digo, eu dou bronca, eu brigo, eu bato, e ele continua fazendo a mesma coisa. O que eu faço? Coloca a palavra no coração do teu filho, irmão. E se você não tiver no teu coração, coloca primeiro no teu, porque a palavra, ela precisa estar no coração. É a palavra que transforma, é a palavra que purifica, é a palavra. A palavra é o único caminho de pureza em meio à corrupção. E aí nós, irmãos, não entendemos isso. Porque nós pensamos que o que vai manter o jovem fiel e o adolescente fiel são os métodos que nós reinventamos ano após ano, dia após dia. Nós pensamos que o que vai manter o jovem fiel e com o fogo aceso são as programações que nós inventamos tempo após tempo. E a verdade é que assim nós não estamos transformando vida, nós estamos entretendo pessoas. Nós estamos entretendo uma geração de consumidores que vem não porque é transformado, mas que vem porque quer consumir algo. Quer ver uma coisa? A geração do consumismo, talvez essa igreja estaria lotada e não teria espaço se tivesse uma cantora ou um pregador famoso aqui. Porque, irmãos, isso é o reflexo de uma geração que não é transformada. É uma geração consumista, que vem para consumir. Mas a geração, irmãos, que tem a palavra de Deus no coração, que é transformada, que já viveu a purificação, é uma geração que vem independentemente de quem vai estar pregando, independentemente de quem vai estar cantando, independentemente se vai ter o painel para tirar foto ou não, independentemente se vai ter som ou não, ele vem porque ele entendeu que a adoração não é sobre o que eu quero fazer, não é sobre o que eu gosto de fazer, mas
mas é sobre adorar ao Pai em espírito e em verdade. É a palavra que gera isso. É a palavra. É a palavra de Deus que gera isso em nossos corações. Porque o que purifica o jovem não são as programações ou os métodos. O que purifica o jovem é a palavra de Deus. O que implica dizer que o futuro do seu filho, papai e mamãe, o que implica dizer que o futuro dos seus jovens, dos seus adolescentes, dos seus liderados, não está condicionado àquilo que você vai reinventar para o próximo ano. Está condicionado a quantas vezes você vai abrir a palavra de Deus para ensiná-los. Porque a verdade é que Deus, Ele não nos chamou para entreter pessoas. O mandato de Deus é simples: pregai e fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vocês ouviram de mim. Nós nos perdemos quando nós trocamos a palavra por métodos. Nós nos perdemos quando nós trocamos a palavra por programações. Nós nos perdemos quando nós trocamos a palavra por estilo de culto. Mas Deus está falando com alguém nessa noite. É tempo de voltar à centralidade da palavra de Deus. É tempo de voltar à centralidade da palavra de Deus. Adriano, como purificará o jovem o seu coração? Observando conforme a palavra. Não é vivendo conforme eu penso, não é vivendo conforme eu quero, é vivendo conforme aquilo que já está escrito. É conforme a palavra de Deus. Adacamante ou debaiaçé. A terceira e última verdade, irmãos, é que a palavra de Deus é o único alimento que sustenta o avivamento. A palavra de Deus é o único alimento que sustenta o avivamento. Eu acho interessante porque quando nós vamos para o possível contexto desse salmo, que está lá em Neemias, capítulo de número 8, nós vamos ver Esdras se levantando em praça pública, e o texto, ele nos revela que existia um púlpito, e o texto é enfático em dizer, um púlpito que havia feito para aquele fim. Que fim, Adriano? A exposição da palavra de Deus. Irmãos, Esdras, ele se coloca de pé diante da multidão, e Esdras, ele não começa a pregar, mas o texto diz que Esdras, ele começa a ler. O texto diz que Esdras começa a relembrar ao povo as verdades de Deus. Esdras passa um tempo longo naquele púlpito, enquanto Esdras expõe a palavra de Deus, enquanto Esdras ele lê a palavra de Deus. O texto diz que o povo chorava, o texto diz que o povo caía de joelhos, o texto diz que o povo lamentava, clamando a Deus com um choro de arrependimento. O que é isso, Adriano? É a palavra sendo o alimento do avivamento. É a palavra gerando avivamento no meio do povo de Deus. Oxalá se Deus começasse um avivamento desse hoje, irmãos, no nosso meio.
Oxalá se Deus começasse um avivamento desse na minha geração. Eu não estou falando daqueles avivamentos de culto animado, que eu até gosto dos cultos animados. Eu não estou falando daquele avivamento que a gente pula, que a gente corre, que a gente grita, mas que na segunda-feira a gente continua sendo a mesma pessoa, desleixada, pecador, miserável, desobediente. Não estou falando disso. Eu estou falando de um avivamento que nós nos prostramos, derramamos lágrimas diante de Deus com uma voz de clamor, dizendo: Deus, eu me arrependo, me faz voltar aos padrões da tua palavra. É esse tipo de avivamento que eu quero viver, irmãos. É esse tipo de avivamento que a minha geração precisa. A minha geração não precisa de um avivamento onde os homens precisam receber milhares e milhares de dinheiro para produzir esse avivamento. A minha geração não precisa de um avivamento onde os pregadores precisam extorquir a igreja para trazer esse avivamento. A minha geração precisa de um avivamento onde homens e mulheres se levantam com ousadia, abram a palavra de Deus, expõem essa palavra em verdade para que gere arrependimento, transformação. É esse avivamento que nós precisamos. É esse avivamento que nós precisamos. Levanta a mão, adolescente, que eu quero ser profeta de Deus, porque eu creio que daqui Deus vai levantar homens e mulheres que não abrem mão da verdade, que não abrem mão da palavra, apesar do tempo, apesar da corrupção, apesar da imoralidade, apesar do afastamento de Deus. Eu creio num Deus que vai levantar uma geração que não tem medo de pregar a verdade, que não tem medo de pregar a palavra, que não tem medo de expor o texto bíblico. Deus está procurando gente aqui nessa noite. Deus está procurando gente aqui nessa noite. Ele não quer frequentador de culto, Ele quer discípulo fiel. Ele não quer frequentador de culto, Ele quer gente que saia daqui com a palavra no coração. Com a palavra no coração. Ele não quer que você saia ali fora e simplesmente diga: ah, o culto foi uma bênção. Não, Ele quer que você saia e diga: o culto foi uma bênção, e por isso eu vou deixar de mentir, e por isso vou deixar de adulterar, e por isso vou deixar de desobedecer, e por isso eu vou ser fiel. Deus está procurando alguém fiel nessa noite, irmãos. É esse tipo de avivamento que nós precisamos. É que nós nos acostumamos a abrir a nossa Bíblia em Atos 2 e olhar apenas do versículo de número 1 até o versículo de número 4, quando o texto diz que eles estavam reunidos e de repente veio um som do céu, e aí eles foram batizados com línguas como que de fogo. E nós costumamos pregar só isso, mas nós nos esquecemos que o alimento daquele avivamento que fez a igreja crescer e aumentar no número para quase 3.000 pessoas foi o Pedro, que se colocou de pé no meio da multidão e começou a pregar a palavra. Deus está procurando homens e mulheres fiéis. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós não precisamos de novos métodos, nós precisamos da palavra de Deus. Não precisamos de pregadores com boa performance, precisamos de pregadores bíblicos que expõem a palavra de Deus. Não precisamos de culto emocionais, precisamos de corações transformados pela palavra. Ah, se você entendesse o poder da palavra nessa noite. Ah, se você entendesse o poder da palavra de Deus nessa noite. O escritor aos Hebreus, ele diz que a palavra de Deus, ela é poderosa, e ela penetra na divisão da alma e do espírito. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ah, se você entendesse o poder da palavra de Deus essa noite. A palavra de Deus foi o artifício que Deus usou para criar tudo o que existe. Foi pela palavra que Ele criou. O mesmo salmista que escreveu esse salmo possivelmente foi o que escreveu: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e ela é luz para os meus caminhos. A tua palavra é escudo, a tua palavra é broquel. O escritor aos
que a palavra de Deus ela é a espada do Espírito. Uma igreja que não tem palavra não está preparado para a batalha. Uma igreja que não tem palavra, o fim dela está próximo. Deus está nos convidando a voltar à centralidade da palavra. Adriano, a palavra são folhas? Não. Adriano, a palavra são palavras? Não. Adriano, a palavra são textos? Não. Porque João, ele trouxe a maior escrita sobre a palavra, quando ele escrevendo disse: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Tudo que foi feito se fez por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quem é a palavra, Adriano? A palavra é Cristo. A palavra é Cristo, tem um nome: Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a palavra, porque foi ele mesmo que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é. E quer uma notícia nessa noite? Ele está passeando no meio da igreja. Ele está passeando no meio da igreja. O avivamento que nós precisamos, ele vem por meio da palavra. Se coloque de pé. Com a permissão do pastor, eu gostaria de convidar adolescentes que querem ser resposta de Deus para esse tempo, para vir aqui à frente. Aqueles que não aceitam se contaminar com o mundo, mas que querem se levantar como um reflexo de Cristo para transformar essa geração. Eu quero te convidar aqui à frente. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Deus está procurando uma geração, irmãos. Deus está procurando uma geração para ser instrumento de transformação para esse tempo. Oh Espírito Santo de Deus. E através da palavra Deus vai derramar fogo sobre nós hoje aqui, irmãos. Adalamancho de quebaiasse, iribiancho quebaias, demancho e de canto dele quebaias, é demancho e de quebaiasse. Você pai, mãe, senhor, senhora, homem, mulher que é cheio do Espírito Santo, se você quiser vir à frente, abraçar uma adolescente, colocar a mão no coração dele, colocar a mão na cabeça dela para orar por ela, pode vir. Eu acredito que Deus, irmãos, eu acredito que Deus está levantando uma geração. Continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. Comece a orar, adolescente. Fogo arderá sobre Pede para Deus tocar no teu coração nessa noite. Continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar. Começa a falar com Deus nessa noite. Não olha para mim não, fecha os teus olhos. Sobre o altar, se conecta no trono da graça. Aladamante de quebaias. Não se apagará. Ele manchou quebaias. E o fogo arderá. Deus tem fogo para derramar sobre essa geração. Você que está aí atrás, estende a mão para cá. Estende a mão para cá, irmãos. E não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar. Começa a incendiar agora, Jesus. Começa a incendiar agora, Jesus, o coração dessa geração, Pai. Purifica, Jesus, purifica, Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, purifica, Jesus.
Jesus, purifica, Jesus, purifica, Jesus, purifica, Jesus, purifica, Jesus. Enche essa geração, Pai. Adacamancho de Baiaçé. Enche essa geração, Pai. Faz arder no coração dele o fogo do teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Honrado com os lábios, os corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias. Ele manchou que baias, ramai que manchu e de que manto de que baiassé. Derrama fogo, Jesus, sobre a tua igreja. Espírito Santo de Deus, sopra dos quatro ventos sobre este lugar, Pai, agora, Jesus. 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 Adacabaiaça. Ele manchou que baiaça de baiaça. Iribianchou que baiaça. Ai, Espírito Santo de Deus.